Rafael. Boa noite. Hoje nós iremos falar sobre David Ricardo. Ele é um economista, então todos nós aqui somos estudantes de economia, então nós não podemos, né, passar por um curso de economia sem falar um pouquinho desse grande economista, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a escola clássica, né? Essa teoria que ele desenvolveu e a história do pensamento econômico. Então, na verdade é interessante até a gente falar um pouco, quando a gente para ler sobre a história do pensamento econômico, que dentro dessa obra tem um capítulo específico que Ricardo cita em relação à escola clássica, né, sobre o seu pensamento. É importante para a gente até conhecer mais sobre a história dele, quando que ele passou até a ter interesse sobre estudar a economia e dentre outros fatores. E lá cita que ele nasceu em 18 de abril de 1772, na cidade de Londres. E a família dele era uma família de judaicos e a partir de um casamento que teve entre Ricardo e uma jovem, houve um distanciamento entre a religião e o pai de Ricardo, que na verdade o pai de Ricardo ele era um negociante de sucesso e acabou passando todos os ensinamentos que ele construiu ao longo da vida para Ricardo. E a partir desse momento, Ricardo então ele despertou o interesse a estudar sobre a economia, a estudar sobre a economia política, a economia tributária, e ao longo da história, Ricardo ele acaba constituindo fortuna antes dos 30 anos e ele faz parte até da bolsa e vai desenvolvendo inúmeras teorias que hoje é utilizado no sistema econômico, e tem até a questão da teoria do valor-trabalho, que é uma teoria muito importante, né? Que a gente vai até conversar agora sobre ela. Sim, ele ressalta que o trabalho ele é fundamental e também ele leva em consideração que o papel da maquinaria no processo de produção, inclusive porque a maquinaria ela tem o poder de aumentar a produtividade de trabalho e assim também aumentar o tempo de produção, alterar, quer dizer, o tempo de produção e das mercadorias. Sim. E ele também dá um exemplo muito interessante, que é o exemplo do pescador e do caçador, né? Ele fala que embora sejam atividades diferentes, mas que têm a mesma importância, o caçador e o pescador, desde que seja feito com efetividade, com empenho. Ele fala também que não adianta você produzir muito sem qualidade. Você pode produzir muito e o preço cair. Então tem que ter investimento em maquinário, tem que ter investimento em pessoas, para que realmente possa ter lucro e o que for oferecido, a mercadoria que for oferecida, ela seja oferecida com qualidade. Exatamente. Então, diante dessa reflexão logo supracitada pela Cássia, Ricardo percebeu que era impossível calcular o valor do trabalho. Sim. Então, ele começou a pensar, começou a entender que o valor ele seria calculado com a avaliação do proprietário, do capitalista e do trabalhador. A partir disso ele adquiria um valor de trabalho. Ele também, no seu livro, ele fala sobre a teoria dos rendimentos decrescentes da agricultura, que não está exposto literalmente na obra, mas que se entende que quando uma terra desvalorizada, que seria uma terra em que é difícil de plantio e de péssima localização, ela começa a produzir e gerar ganhos. Isso aumentava o lucro, o valor de trabalho das terras que eram de boas localizações e boas produtividade. E uma outra teoria desposada por David Ricardo é a teoria da vantagem comparativa, que seria relativa e absoluta. Com relação à vantagem comparativa relativa, o que ele afirma? Ele usa inclusive esse exemplo, né? Que, digamos, Portugal é um ótimo produtor de vinho, a Inglaterra uma ótima produtora de tecido. Digamos que em Portugal gaste 80 horas para conseguir criar um vinho e que a Inglaterra gaste 80 horas para criar um tecido, mas gaste 100 horas para criar um vinho. Então, se Portugal gasta mais horas para criar um tecido do que para criar um vinho, o que compensaria? Fazer a permuta, o escambo, a troca de um vinho por um tecido. Se ele gastaria 100 horas para fazer um tecido e consegue trocar por um vinho que ele gastou 80, o que aconteceu? Ele economizou 20 horas. Então a vantagem seria para o país
trabalhar se especializando em gastar o quanto menos, diminuir o custo da sua exportação, né? Ou seja, apesar de que talvez a vantagem absoluta fosse de Portugal, que gastaria menos horas se fizesse o vinho e o tecido, mas ele na permuta com a Inglaterra, pegando a sua matéria que ele gasta menos e trocando pelo que ele gastaria mais, ele vai ter vantagem, ou seja, a economia de horas, né? Então, na vantagem relativa, vai ser sempre vantajoso para o país que se especializa em criar em ter um produto, né? Interessante que o nosso colega Silas falou sobre a questão de analisar o que é mais lucrativo para cada país. E eu vou falar sobre a questão do cambismo livre e da liberdade total para o comércio internacional, que é a questão da redução da carga horária, que é uma corrente com a ideia de que para aumentar os lucros dos capitalistas seria necessário reduzir os salários. Ou seja, para em alguns casos importar viveiros ou reduzir reduzir a obra da classe operária seria mais lucrativo. Para Ricardo também, o sistema comercial perfeitamente livre para cada país seria naturalmente dedicar seu capital, seu trabalho à atividade que seja mais benéfica. Talvez um trabalho que seja mais benéfico aqui no Brasil não seja mais benéfico em Portugal. Foi o exemplo que ele falou sobre a questão do vinho. Então é sempre analisar qual é realmente aquilo que é mais vantajoso para certo país em relação à carga horária, em detrimento a outro país. Talvez importar dentro de um país não seja tão vantajoso como aqui no Brasil. E nada mais do que a economia para nós falarmos um pouco sobre política. Você que ainda não tem candidato para deputado estadual, aproveitando esse vídeo, nós temos uma indicação para vocês. Para deputado estadual, vote 27261.